Roger Guedes fala sobre a volta ao Corinthians. Hora de falar sobre Corinthians para responder se Roger Guedes pode virar reforço ao alvinegro. Ele foi perguntado pelo UOL sobre o tema e respondeu o seguinte, abre aspas, pelo carinho que eu tenho pelo clube, com certeza daria preferência a uma volta para o Corinthians. Você sempre vai querer voltar para onde foi feliz. Eu gostaria de ter conquistado pelo menos um título com o Corinthians. Então sim, tem uma preferência, mas as duas partes têm que chegar a um acordo. É assim que funciona no futebol e em qualquer profissão, fecha aspas. Roger Guedes, que ainda tem contrato com o Al Rayyan, por lá ganha 5 milhões de reais por mês e viveu fase bastante legal, números extremamente positivos. O Roger Guedes chegou a falar sobre como seria atuar ao lado de Memphis Depay e também de Yuri Alberto Aspas para o atacante. Memphis, Yuri e Roger seria um ótimo trio, hein? Com certeza. E o Garro pifando a gente tornaria as coisas ainda melhor. O pessoal lá de trás é que ia ter que correr para marcar. Mas acho que o Corinthians hoje está com uma equipe muito boa. Nicola, existe a chance de o Roger Guedes ser contratado pelo Corinthians? Eu não posso descartar, até porque o futebol é muito maluco. Mas a chance é muito pequena, para não dizer zero. Primeiro porque haveria necessidade de um pagamento grande ao Al Rayyan pela compra do jogador. Como é que o Al Rayyan vai liberar de graça o principal atleta do futebol no Catar? Operação de no mínimo 10, 15 milhões de euros, o que já torna as coisas bastante complicadas. O Corinthians não tem grana para fazer investimento com compra de direitos econômicos. Para piorar, ainda haveria a necessidade de arcar com os salários do Roger Guedes. Ele sabe que no Brasil certamente não consegue repetir os 5 milhões de reais por mês do Catar, mas vai pedir pelo menos 2 milhões, 2 milhões e meio de reais. Como é que o Corinthians, que tem novo presidente e não tem nenhum real em caixa, vai conseguir tamanha grana? Essa é a questão. Por falar em grana, o Corinthians prometeu para hoje fazer o pagamento da parcela de 3 milhões de reais do Profut. Esse pagamento é super importante, o prazo se encerrava hoje. O Corinthians não pode de jeito nenhum perder essa parcela sob o risco de ser excluído de um programa de clubes que oferece uma série de vantagens no pagamento de dívidas relacionadas ao governo. Só para completar, a Gaviões da Fiel deve prorrogar a vaquinha virtual para a quitação do estádio até dezembro. Na teoria, essa vaquinha terminaria em maio, arrecadação até agora de pouco mais de 40 milhões de reais. A expectativa é de que com essa extensão até dezembro possa se arrecadar algo perto dos 50 milhões de reais, bem menos do que os 700 milhões programados, mas bastante levando em consideração que trata-se de uma doação de torcedores para com o clube. E você, Duô, gosta da ideia? A gente tem um elenco desequilibrado. Agora, falando se o Fabinho pode ir para o Santos ou não, tá? Se o Fabinho pode ir para o Santos ou não. Eu não acredito, tá? Eu não acredito. Ó, eu vou dar a minha opinião. Opinião. Eu já ouvi muita gente sobre isso. Vou dar minha opinião. Opinião, não informação. Opinião. Eu, Samir Carvalho, não acredito na proposta do Santos para Fabinho Soldado. Não acredito. Tá? Não acredito. Eu não, para mim ele continua no Corinthians. Para mim ele continua no Corinthians e não vai para o Santos. Ele gosta da cidade, uma vez até conversamos, ele falou sobre isso, cidade boa, né? Ele perguntou se eu morava em Santos. Cidade boa, ele gosta de Santos. Mas quem não gosta também? A cidade de Santos meu amigo, deve ser uma das melhores do mundo para se morar. Cidade de Santos. Tá? Ele gosta da cidade, ele já jogou no Santos, foi campeão brasileiro como titular do Santos, conhece o Marcelo Teixeira, que já era o presidente na época, fez uma boa janela no passado, né? O Santos pode estar olhando isso, mas eu não acredito que teve essa proposta, tá? Para mim ele fica, né, no Corinthians, entendeu? Para mim ele fica. E o Santos também tá quebrado, né? Tem essa também. Fabinho pode ir, não muda nada. A opinião do Samir vem com um pouco de informação. Eu também acho que ele não sai. O Paulo Ribeiro, né? O que vocês acham? Acho que ele sai? Boa tarde, o PC Salomé, tamo juntos. O Santos tá pior que a gente, porque ele sairia de um lugar ruim para outro pior. Exatamente.
exatamente. Ele só sairia do Santos, ele só sairia do Corinthians para o Santos se ele fosse se ele fosse demitido, tá? Hein? Se ele fosse demitido, eu acho que ele sairia do Corinthians só se ele fosse demitido, tá? Mas como ele não foi demitido e nem vai ser demitido, e nem merece ser demitido, tá? Né? Diferente a gente falar que que ele montou um elenco desequilibrado, do que dizer que ele não merece ficar no Corinthians. Porque, olha só, é que é difícil, né? A gente vive futebol e as pessoas às vezes não entendem muito de bola. Por quê? O Fabinho Soldado, a gente não tem que avaliar o Fabinho Soldado só por contratações. O Fabinho Soldado foi um cara que organizou o CT Joaquim Grava, tava uma bagunça lá. Ele mudou salas de lugar, inclusive. Ele fez uma sala lá que a cúpula, né, consegue assistir o treino, né, uma sala de vidro lá, né, com toda envidraçada, né, e ele conseguiu que o staff dele ali, né, o pessoal que trabalha com os números, consiga ver o treino de dentro da sala. Tava uma bagunça. No início do mandato do Augusto Melo, era a farra do boi louco, porque o Augusto Melo é um amador, então começou a levar todo mundo para lá. Tinha jogador que estava assustado, sério. Isso aí todo mundo que cobre o Corinthians sabe. Todo mundo, isso não é exclusivo meu, não. Tinha jogador no início do mandato do Augusto Melo que estava assustado com tanta gente que eles consideravam estranhas dentro do CT Joaquim Grava. Aí o Fabinho Soldado foi lá, arrumou a casa, entendeu? Então, assim, de estrutura, de organização, ele fez muita coisa lá boa. Não é só, a gente não tem que avaliar o trabalho do Fabinho só por contratações, né? Só por contratações. E em relação a contratações, a minha nota é 6,5, porque ele não foi tão ruim, não foi tão bom, não foi maravilhoso, mas não foi ruim. Pô, tudo bem que o Emiliano ajudou muito para isso, mas ele trouxe o Carrídio, foi indicação do Emiliano. O Anchileri, que agora a gente já não gosta mais. Eu ainda tenho um pouquinho de esperança com o Anchileri, vamos ver, né? Vamos ver, porque ele começou bem pra caramba, agora tá mal. O Memphis foi mais uma coisa de mercado, não teve muito a ver com ele, mas ele foi bem nas negociações, né? Junto com o Pedro Silveira, enfim. O Memphis é um caso à parte, porque é uma negociação muito cara. Aí você pode falar assim, mas ele acertou muito no Hugo Souza. O problema é que antes do... Assim, Deus ajuda, né? O problema é que antes do Hugo Souza, ele tentou o Santos e não conseguiu, tentou o Walter e não conseguiu, e tentou o Tadeu e não conseguiu. Desses três aí, eu só gosto do Walter. O Hugo foi a quarta opção do Fabinho Soldado. Então a gente tem que falar também que Deus ajuda, né, velho? Deus ajuda, né? O Fabinho, o Hugo, tá? O Hugo foi a quarta opção do Fabinho Soldado. Então, assim, não brilhou tanto, né? Não brilhou tanto assim, entendeu? Não brilhou tanto assim, tá? O nosso querido Fabinho Soldado. Então, tem isso também, né, velho? É verdade, Samir, acertou errando, entendeu? Assim, eu não acho ele maravilhoso, é porque, assim, nem toda opinião tem que ser uma baita opinião. Oh, o cara não presta, o cara é maravilhoso. Às vezes tem um meio termo, entendeu? A gente não é lacrador, que tudo tem que lacrar. No Fabinho Soldado não há lacração na questão Fabinho Soldado, entendeu?